Olá, como estamos? Hoje vamos falar então sobre a metodologia da comunicação compassiva. Há sim um método para nos auxiliar nesta organização e nova forma de falar e acolher as interações. Basicamente, ainda lembrando, inspirado em Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, compassiva, ela está alicerçada em 4 grandes componentes, são categorias, não são apenas os termos. Vamos, neste vídeo, tratar da observação e do sentimento. O que se trata, então, a observação como primeiro componente da comunicação que busca, então, melhor entendimento entre as pessoas. Quando se fala em observar os fatos tal como são, imaginem uma câmera fotográfica. É o retrato daquele momento. Ele não vem com uma história de passado, de sempre foi assim, ou de expectativas de futuro. É alguma situação que possa ser observável e comprovada por também outras pessoas. Exemplos: estou andando na rua, cheguei no estacionamento, tem 5 carros, 2 brancos e 3 prata. Qualquer pessoa que sair ali fora, olhar para essa mesma rua, esse mesmo estacionamento, vai comprovar que o que eu estou dizendo reflete a realidade. Então, observar é sem julgamento, sem comparar, sem uma outra história anterior. Então, esse é o primeiro e muito importante passo. E quando a gente vai, então, expressar esta observação, a gente parte do ponto de vista interno e a gente vai falar em primeira pessoa. Nós não vamos dizer você fez isso, fez aquilo. Nós vamos dizer eu observei, eu vi, eu presenciei. Então, eu percebo, eu vejo, eu analisei. Diante daquela situação, como é que você se posiciona? O que aquilo pode demonstrar? Parece simples, mas não tanto. Porque a gente precisa refinar o nosso olhar, a nossa percepção para os fatos. Então, a partir do exercício de falar em primeira pessoa, já traz então essa responsabilidade que havíamos falado desde o princípio desta formação. A responsabilidade é minha pela informação. Se eu disse que e pode ser observado, então eu assumo essa responsabilidade. Sim, eu deixei o relatório ontem em cima da sua mesa. Tranquilo aqui? Vamos trazer ainda que o descrever fatos é realizada sem apontamentos. Nesse instante, a gente não pode trazer para a fala o julgamento, um parecer, me parece que ainda. Tá? Estamos no primeiro ponto, que é apenas a observação. Então, sem julgamento, sem dizer sugestões, conselhos, sem comparar com outras situações ou com outras pessoas. Então, é sobre a ação, o evento ou comportamento, que é observável, verificável e comprovável. E aí, reitero, eu percebi, eu vejo, eu sinto. Ao invés de você fez, você me faz. Então, vejam que muda o foco. Antes de responsabilizar a outra pessoa, a gente busca a responsabilidade pelo fato a partir do eu. Vejam como tem também aqui uma possibilidade da gente trazer para o nosso cotidiano a distinção entre observação e o julgamento. Quando a gente diz, você nunca
é pontual, está exercitando um julgamento, tá? Colocando, né, um atributo que não pode ser verificável por outras pessoas. Vejam isto. Então, se você precisar dizer algo nesta categoria, experimente utilizar. Você chegou atrasado na reunião de ontem. Ponto. Por quê? Infere-se que havia um horário e que a pessoa não chegou no horário. Mas isso não quer dizer que toda a vida dele aconteceu desta forma. Lembre, não é trazer nem o passado, todo o histórico, e nem a projeção de futuro. É olhar para o momento, uma situação de cada vez. Pode ser que tenha acontecido na semana 3 vezes. Aí é possível quantificar, ó, nesta semana você chegou atrasado 3 vezes. Também não significa que é toda a vida do colega, né, que está em julgamento. É aquela situação e não é a pessoa. Isso é importante. A gente não está, nesse instante, falando sobre a pessoa, mas sobre o comportamento. Quando você diz, você comeu tudo muito rápido, comparando com o quê? Então, a gente não precisa trazer e se comprometer com tal ação, com tal descrição. A gente pode dizer, o prato está vazio, ou você comeu em 2 minutos. Então, lembrar a ideia de quantificar para relatar. E não é a gente que vai julgar se isso é bom ou se é ruim. A gente, nesta categoria, está apenas apresentando a situação. Ao invés de dizer você é desatento, que tal dizer você deixou a porta aberta? Qualquer pessoa vai verificar quem passou, quem deixou aberta. Então, é neste sentido a observação. Quais são os benefícios? Primeiramente, é uma excelente estratégia para iniciar a conversa. Quando a gente recebe um julgamento, um apontamento, naturalmente o cérebro se fecha para se proteger, para autoproteção. E na sequência a gente nem consegue mais escutar o que o outro colega está dizendo, porque está se sentindo atacado. E isso instantaneamente, instintivamente, se busca uma proteção. Então, quando a gente vai iniciar a conversa, fale sobre o fato e não sobre a pessoa. O evento precisa estar embasado numa realidade. E são fatos que não podem ser refutados, por mais que a gente cite a situação e abra espaço para que a pessoa também possa dizer do seu ponto de vista. Você deixou o carro mal estacionado? Ou eu observei que o carro ficou estacionado a 2 metros da calçada. A pessoa pode também responder, eu precisei deixar assim porque ali, naquele momento, tinha o lixo que alguém iria recolher. Então, infere-se que foi recolhido o lixo e eu ainda não tive tempo de ir lá estacionar melhor. É sobre isso que se fala. Então, as observações não são recebidas como críticas e assim aumentam a possibilidade do outro escutar. O segundo componente, olha, dos 4 já estamos quase na metade. Então, o segundo componente tem a ver com sentimento. O que é esse sentimento? É sobre esse romantismo da modernidade? Não, a gente só está falando do que aquele evento em si me causou. É isto. Então, qual é o sentimento que foi acionado a partir daquele evento? Então, os sentimentos, eles são como os mensageiros de um nível de satisfação ou de insatisfação. O que é isto? Bom, quando a gente lembra dos sentimentos, a gente pode fazer uma comparação com aqueles emotions que tem, né, nas redes sociais, em diversos mecanismos de comunicação. Às vezes são tantos que a gente não sabe nem qual acionar, né? Dependendo da mensagem. Seria isto. Bom,
tal evento me causou algum sentimento? Qual é o sentimento? Eu estou irritado, eu estou zangado, eu fiquei triste, eu fiquei aborrecido, eu me senti... Como é que eu me senti naquela situação? Eu estou incomodado? Bom, se eu vi um carro estacionado de forma irregular, vou dizer assim, isso me causou estranhamento, desapontamento ou indignação. O que é que isso me causou? O chegar atrasado a uma reunião, o que é que em mim gerou de sentimento? O ter trazido um bolo para confraternizar com os colegas, o que isso me trouxe de sentimento? Satisfação, alegria, contentamento. Então, serve para as necessidades atendidas ou não atendidas. Qual é o sentimento? E aqui a gente chama a atenção, né, que não é tão simples assim a gente acionar qual é o sentimento que está vivo naquele instante, porque nós não estamos tão habituados assim. Apesar, né, das carinhas, né, que a gente utiliza, mas se a gente for realmente conversar com as pessoas, dizer, olha, isto me causou este sentimento, a gente vai sentir um pouco de dificuldade no início, porque não estamos tão habituados assim. Por isso, no livro do Marshall, ele apresenta ao final uma lista de mais de 400 sentimentos. Ao passo que as emoções, a gente pode também trazer à tona, à memória, o filme Divertidamente. E aí a gente vê que emoções são um número menor. Óbvio que não são apenas 5, 7, 10, 20, mais de 40 também, mas elas são em número menores. As emoções, a gente precisa trazer essa distinção. Então, a emoção é uma reação fisiológica, mental ou mental, imediata a um estímulo. Elas podem ser percebidas pelas mudanças na frequência cardíaca, na respiração, na expressão facial, na postura, na secreção de hormônios ou outros sinais que o corpo apresenta a partir de uma emoção. E elas são involuntárias, são universais, ou seja, todos os seres humanos, em maior ou menor medida, apresentam situações, reações instintivas da mesma forma. Por exemplo, ao medo. Em maior ou menor medida, as pessoas expostas à mesma situação vão apresentar algumas reações que não são possíveis de controlar. Da mesma forma, a felicidade, a tristeza. Quando se fala, né, em alegria, né, o sorriso, ele vem instantaneamente, ele aflora, a gente nem sempre consegue controlar. Diferente do sentimento. O sentimento, ele seria como a percepção consciente destas emoções. E uma emoção pode gerar alguns 20 sentimentos diferentes. Por isso que eu digo, né, que não é tão simples a gente perceber qual é o sentimento que está naquele instante aflorado. Mas a gente, com o exercício permanente, consegue dar conta. Então, também trazer a ideia de que o sentimento envolve uma avaliação e a interpretação das emoções. São influenciadas por experiências pessoais, pelas crenças, valores, memórias, por isso são subjetivas. E a gente não consegue quantificar e comparar entre as pessoas quais seriam, né, as intenções, né, a quantidade em cada sentimento diante de uma mesma situação. Como é que a gente descobre, né? Primeiramente a gente precisa se perceber e, se precisarmos também, auxiliar os outros a perceberem quais são os sentimentos que estão aflorados naquele instante, a gente faz perguntas. Então,
Qual é o sentimento que esta situação te despertou? O que você está sentindo nesse momento? Então, os sentimentos, eles descrevem uma experiência. Como é que eu me sinto diante daquela situação? Trazendo, então, sintetizando um pouco do que falamos neste vídeo. Os sentimentos são mensageiros que indicam nível de satisfação ou insatisfação das nossas necessidades. E essas a gente vai abordar no próximo módulo. Por enquanto, observar uma realidade e verificar como é que eu me sinto a partir daquilo. Chegamos à metade do trajeto, da metodologia da comunicação compassiva e assertiva. Até logo mais!